eu acho um pouco absurdo, né? Ah. Porque uma pessoa que é bilionária, uma pessoa que é pobre, vai pagar exatamente o mesmo imposto naquele produto. Mas os alimentos da cesta básica, eles são, a maioria deles, zerado de imposto. Então você não vai pagar imposto. Principalmente IPI, ICMS, você acaba não pagando. Alguns vai pagar uma... Só que a alíquota sempre é menor. E aí, conforme o produto é mais supérfluo, entre aspas, que eu também não concordo com o termo, você vai tendo alíquotas diferentes para aquele produto. E aí, isso, planejamento tributário, às vezes você... Não é nem só isso, né? De você adequar o produto a uma coisa. Mas às vezes a gente vai ter a fábrica em Goiás, porque Goiás cobra menos imposto. A gente vai ter a fábrica hoje, melhor que seja na Bahia. A Bahia vai cobrar menos imposto. Então, às vezes, você vê uma empresa mudando de local, a fábrica dela, às vezes é um planejamento tributário. Quanto que a gente vai deixar de pagar de imposto para mudar e quanto que vai custar mudar de lugar? Aí você põe tudo na ponta do lápis, óbvio, e vai ver se vale a pena fazer isso ou não. É claro que tem... Ah, não sai daqui. A gente vai te dar um incentivo de ICMS mais barato. Ah, não, vem pra cá. Eu negocia com o governo direto. O governo vai fazendo esse toma lá da cá, porque ele precisa também que... É interessante que, por exemplo, em São Bernardo tenha várias empresas de automotiva. Por quê? Porque foi se dando... isenção de IPTU, foi se dando vários incentivos para que aquela empresa fique lá, para que traga mais emprego para aquele local. Consequentemente, a arrecadação de imposto é muito maior. Então, você tem essa briga fiscal aqui no Brasil, porque o ICMS é diferente em cada lugar. E aí você vai tendo isso. E o planejamento tributário é bem isso. É analisar como a empresa pode fazer, dentro da lei, obviamente. Não está falando nunca aqui de sonegação fiscal. É dentro da lei como que a empresa pode fazer para ela pagar menos imposto, para ela ter uma margem de lucro maior, para ela conseguir sobreviver no mercado extremamente competitivo e difícil de trabalhar, que é o brasileiro. Você falou uma coisa legal aí dos incentivos, porque isso virou um vício dentro dessas empresas, né? Várias empresas. Esse também é um problema. Se beneficiaram por tantos décadas de incentivo fiscal. E aí, quando às vezes, ou ela muda de estado, porque um outro, não, vem pra cá. Aí você tem o mesmo problema, você gera desemprego no lugar, você emprega no outro, né? Pra quem governa, né? Aquelas cidades, ou no novo estado que a empresa está indo, é maravilhoso, mas para quem fica um passivo. E quando você olha no efeito geral, no delta, né? No frigir dos ovos no país, você ainda não mudou nada, o desemprego. Talvez você teve ali você teve até custo, né? Que você tem que mudar todas as linhas e tudo mais, descomissionar, demitir um monte de gente. Mas aí quando você olha na ponta do lápis, para a empresa às vezes faz sentido, ela pega e muda. E aí é difícil quebrar esse ciclo. A empresa fica bebendo só do incentivo, ela não consegue performar. Então o desafio às vezes está onde performar, apesar do incentivo fiscal, né? Mas me fala uma coisa, como que você começou a entrar trabalhando em empresa? Legal, mas como que você teve a sacada de falar, cara, vou fazer conteúdo jurídico nas redes sociais? Foi algo que já foi planejado, foi pensado? Não. Porque é difícil dar a cara, né, nas redes sociais, né? Eu acho que é o mais difícil, né? Você tá lá sempre e colocando a sua cara, porque você vai ouvir de tudo, né? Na internet, vocês sabem que você vai ouvir de tudo, o que você quer, o que você não quer. Só que no meu caso, eu trabalhava dentro de empresa e não era meu plano. Meu plano era ser um dia diretor jurídico de uma empresa, eventualmente CEO, alguma coisa desse sentido. Era o que eu fazia. Estudava, né? Fiz MBA, fiz pós-graduação, eu estava estudando para isso, estava me desenvolvendo para isso. E aí eu estava trabalhando numa empresa, uma multinacional, e aí eu acabei... Junho não, foi abril não, foi março, né? Março de 2020 que começou a pandemia. E na pandemia, comecei a trabalhar de casa, já não ia mais pro trabalho, aí a gente viu loja fechando no mundo inteiro. Porque só no Brasil que a operação era considerada essencial e não precisou fechar. Mas Argentina, México, Paraguai, Bolívia, todos os América do Sul como um todo foi fechando as lojas. E aí, obviamente, você fica, o que vai acontecer com a gente, né? Funcionário. É lógico. E aí você começa a ver uma movimentação. Aí chega abril, né? O mês seguinte começou a pandemia, você vê que um monte de gente foi mandada embora no mundo todo. Aí vem maio, a mesma coisa. Aí veio junho, a mesma coisa. Aí chegou julho, o corte chegou no departamento jurídico, a gente teve que desligar algumas pessoas e eu era uma dessas pessoas por conta do critério social. Eu era o mais novo de empresa, eu era o mais novo de idade,
Eu era o único que não era casado, eu era o único que não tinha filho. Ó. E assim, por mais que a gente performe dentro da empresa, a gente entende também que às vezes o critério é simplesmente social. Quem vai impactar menos a demissão? E no meu caso, no cargo que eu tinha, era eu. Eu fui desligado. Com a promessa até de um dia ser recontratado e tal, mas... E aí você vai e começa a se ver o que eu vou fazer. E era pandemia, né? No meio da pandemia, tudo fechado. Quem que vai contratar agora? Aí você começa a ligar pros amigos que você vai fazendo na vida profissional. Fiz algumas entrevistas via Zoom e tal. Aí minha empresa tá precisando, eu acho. Vem aqui pra gente conversar. E fui pro interior de São Paulo, Taubaté. Pra quem tá ouvindo, aqui é uns 200 quilômetros daqui. Aí eu fui e tava ouvindo um podcast. Aí era um podcast de trabalho e tal, aí o cara era advogado, ele falou como ele tava fazendo para conseguir cliente na pandemia. Ele tava criando conteúdo jurídico para as redes sociais. Aí eu falei, bom, isso aí dá para eu fazer enquanto eu não arrumo nada. Aí eu falei, a hora que eu voltei para casa, comecei a pensar como eu ia fazer e tal. Aí eu falei, bom, vou falar sobre direito do consumidor, porque tem uma capilaridade muito grande. Todo mundo é consumidor no Brasil. Não importa quem você seja, você vai consumir alguma coisa, você tá dentro do direito do consumidor. E aí eu consigo atingir mais gente com esse tipo de conteúdo. Aí fui dar uma olhada como eu não tô na vivência desse tipo de coisa, fui dar uma olhada na legislação da OAB para ver se eu poderia fazer, porque sempre tem uma ideia na cabeça do advogado que ele não pode fazer publicidade. De fato, ele não pode. Só que um conteúdo expositivo que você mostra direito das pessoas, você pode. Então eu falei, bom, vou fazer isso sem falar me contrate, sem falar nada disso. Vou começar a expor o conteúdo e aí, obviamente, as pessoas vão saber que eu sou advogado e vão me contratar. Na minha cabeça era isso. Aí comecei a produzir conteúdo. Só que o negócio foi escalonando de uma maneira que eu não imaginava. Hoje você é o que? O terceiro maior criador de conteúdo jurídico do mundo, se não me engano, do né? Do mundo, sim. Minha nossa. O Brasil é o maior. Primeiro, é o maior, com certeza. Aí, em número de seguidores, né? E aí fui fazendo conteúdo. Aí eu falei, bom, eu preciso fazer vídeo, não adianta fazer o tipo de conteúdo que eu tô fazendo. Aí eu falei, bom, eu vou dar uma analisada nos vídeos. Aí comecei a ver americanos fazendo, só que o americano tem uma particularidade que lá ele pode fazer propaganda do trabalho dele, eu não posso. Mas aí eu achei uma mulher que fazia algo interessante. Aí comecei vou seguir mais ou menos a linha dela. Aí comecei a fazer os tipos de vídeo que eu faço hoje. E aí comecei a postar no Instagram. Aí um amigo, que também é advogado e produz conteúdo, chama Vitor Marinho. Salve, Vitor. Ele falou pra mim assim, tem que fazer vídeo, tem que pôr no TikTok. Eu falei, no TikTok não tem nada a ver comigo. Não, tem que pôr no TikTok, tem que pôr. É dancinha, não vou fazer isso. Eu não sabia como o TikTok a gente também, a gente começou a botar lá e a gente falou, mano, vamos fazer dancinha, né? Galera, não, vocês vão colocar aí a nossa melhor rede, inclusive. Pra você ver, falando do trabalho, né? Falando de trabalho e carreira. Carência, né? Aí eu comecei a postar meus vídeos lá e eles começaram a ter uma audiência que ainda não tinha em nenhum outro lugar. E aí tudo vai subindo junto, né? Vai subindo o TikTok, sobe Instagram, sobe YouTube, foi tudo subindo junto, mas muito por conta do que o TikTok fez no meu conteúdo. Que ele me colocou numa evidência muito grande, me trouxe muita gente, as pessoas seguem mais de uma e vai crescendo todas ao mesmo tempo. E aí, com esse crescimento que eu fui tendo, eu parei e comecei a olhar. Falei, não, isso aqui dá muito mais retorno financeiro e principalmente retorno do que eu quero, que o Francisco lá de 17 anos queria, que é mudar alguma coisa. Dá impacto, né? Porque eu tô levando informação que eu acho que deveria ser ensinada na escola. Legal. Porque direito, na minha concepção, ele deveria ser uma matéria na escola para que todo mundo saiba os seus direitos e deveres enquanto cidadão. E aí eu falei, bom, isso aí dá muito mais prazer de fazer do que eu fazia, apesar de eu gostar do que eu fazia.